Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil mais uma vez e hoje penúltimo episódio de Demolidor pra vocês e meus amigos. O negócio tá sinistro. Então semana que vem temos o último episódio e depois na outra semana o especial do Justiceiro. Mas hoje é o penúltimo episódio, porque o especial do Justiceiro é o especial, né? Então vamos lá preparar as portas de entrada para o último episódio, que será na semana que vem. Mas vamos lá que a gente vai comentar os pontos principais do episódio de hoje, beleza? Mas obviamente peço para vocês, primeiramente, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative as notificações clicando no sininho, sempre deixando nos comentários sua opinião, sugestão e crítica também se vocês quiserem, tá? Mas deixe aqui nos comentários a sua expectativa para o último episódio dessa temporada de Demolidor, beleza? Porque hoje, meus amigos, o negócio ficou tenso. Não tivemos ação de luta propriamente dito, mas o que teve de tensão aqui não tá escrito. Mas sem mais demora, vamos lá comentar o penúltimo episódio de Demolidor. Então o episódio começa literalmente a partir dos acontecimentos do protesto aonde a Karen foi presa. E aqui começa com a Karen sendo conduzida à delegacia, né, recebendo ali todo o procedimento e sendo presa. E a gente ouve ali nas reportagens que 2 pessoas morreram nesse protesto e 3 ficaram feridas. E tudo a reportagem atribui aos manifestantes, né? Então aqui diz que o prefeito Fisk vai restabelecer essa ordem, vai restabelecer esse caos que foi armado pelos manifestantes. E logo depois a Karen recebe a visita do Fisk lá na cela, lá na cadeia. Ele enforca ela, ameaça ela, ela também não deixa barato, uma chacota ali com ele falando que é a primeira vez que viu ele com medo, mas tomou um enforcão ali, você tá ligado? Mostrou pra ela que ele tá no controle de todas as coisas, como a gente sempre fala e como a própria Karen diz. O que eles fazem parece que o Fisk tá à frente e ela vai falar isso de novo para o Matt. Ele promete pra ela que vai reestabelecer a ordem. Pouco depois, pra frente do episódio, a gente vai ver que o Brett, né, que é um dos policiais amigo deles lá, consegue tirar a Karen rapidamente na madrugada, sair da cela e ir lá se encontrar com o Matt. Mais que ele fala que o alcance dele é limitado, as coisas que ele pode fazer para ajudar ali é limitado, ele consegue fazer isso para que ela consiga se comunicar com o Matt. Mas nesse encontro que eles tiveram, Karen disse que o julgamento dela, né, ela está ali exposta no tribunal, serve como uma oportunidade para eles, para expor o Fisk, para expor as ideias deles, a verdade de tudo que está acontecendo em Nova York. Ela reconhece que o Fisk tá diferente e ela acredita que ele esteja à frente, como ela já disse em outros episódios. Matt promete para ela que eles podem cruzar limites, então, já que essa é uma grande oportunidade. É claro que os limites dele é dentro das possibilidades, e não, tipo, matar as pessoas, né? Fazer o que é criminoso. Já que lá tem câmera, já que isso vai ser transmitido todo o país, eles podem a mecanismo para aproveitar essa oportunidade. Disse que pode e ela falou, não, você não pode. E o que é que ele pode? Aparecer no dia do julgamento. Porque todo mundo acha que ele tá escondido, que ele tá morto, que ele tá desaparecido. Então ele disse que poderia fazer isso. E a gente vai ver que isso vai acontecer. Voltando um pouco, Jessica Jones, ela se encontra com o Charles, ameaça ele ali porque ele mandou os capangas dela atrás dela, né? Quando em risco a vida da filha dela também. Ela disse, promete pra ele que se ele fizesse algo parecido mais uma vez, iria matar ele. O Charles até falou com ela, mas você também não tá com esse poder todo, já fiquei sabendo aí que você tá meio lá, meio cara. E é dito que o Charles é o único que tem um contato com o Luke. Diz que seja o Luke Cage, né? Ele também diz pra Jessica que a governadora já está no limite com o Fisk. Ela quer ele fora da prefeitura. E lá na frente a gente vai ver que a governadora, ela tá armando os pauzinhos dela pra tirar o Fisk mesmo. Quando começar o julgamento da Karen, tudo começa a ser exposto no julgamento, a governadora já liga pro procurador começar a agilizar as papeladas para tirar o Fisk do poder, tirar o Fisk da prefeitura. E pra governadora tudo já, tipo assim, já tá às claras, já todos os limites. Então o que eles precisam para tirar o Fisk já está sendo exposto. É claro, eles devem fazer isso
com agilidade e rápido. Só que, da mesma forma, a Jessica diz que o Fisk quer matar a governadora. Ou que ela vai matar a governadora. Ela fala isso para o Matt. Jessica Jones também ela tem umas informações privilegiadas, né? Então, a gente vai ver que a governadora, depois lá na frente, ela é atacada. Ela disse isso pro Matt justamente no encontro deles, mais uma vez em um terraço de um prédio, né? Ele até fala isso de novo. Estamos aqui. E ali ela conhece o Cherry, o Cherry conhece ela. O Cherry diz que ia pro julgamento rápido, eles estavam fazendo tudo rápido justamente para aproveitar isso, para criar esse palco, para poder condenar ela. Óbvio que ele avisa e alerta o Matt que ele não deveria ir lá fazer qualquer coisa, porque é isso que o Fisk quer. O Fisk quer eliminar ele. O Cherry até pergunta se a Jessica vai ficar ali pra ajudar, né? Ela diz que não sabe, não sei o que, a menos que alguém acabe com o Fisk, né? A única possibilidade de tudo melhorar. A gente chega num momento importante, porque o Matt tá se vendo pressionado e ele vai buscar ajuda de quem? Poindexter. Ele vai lá no esconderijo deles, liberta o Poindexter, né? Tira ali as algemas dele e pede a ajuda do Poindexter. O Poindexter se propôs a ajudar para reparar os danos que ele fez, agora era o momento dele fazer isso. Claro, o Matt deixa claro, eu te odeio por todas as vidas que você me tirou, que você já tirou, justamente, eu te odeio por isso, da mesma forma que eu te odeio, por dentro, algo está me dizendo que eu devo te perdoar. Aquela luta, né, o Matt, ele sempre expressa, tentando ser um cristão, tentando criar as coisas dentro da legalidade, né, por mais que seja difícil, ainda tem essas origens, essas raízes, do cristianismo nele. Ele ali fica rivalizando entre ele e ele mesmo, entre amar e odiar, entre já vivo ou matar. É uma luta interna e a Bíblia diz muito sobre isso. Isso é um claro exemplo. A série nos deixa aqui a luta que um cristão tem diariamente de tentar controlar aquilo que é mal. No final ainda o Matt diz que até tem uma solução, o Poindexter, né? Mas aí a gente vai ver que solução é essa. Ele pergunta pro Matt qual é a missão dele. Então a gente vai descobrir que lá na frente, quando a governadora é atacada, vai estar lá para salvar ela. E a Jessica disse que a governadora seria morta pelo Fisk, então o Matt se adiantou mandando o Poindexter lá para salvar ela. E a gente não sabe quem é essa pessoa que tentou matar ela. Como a Carrie está prestes a ir a julgamento, Fisk quer que ela seja condenada tudo que for possível. Ele fala ali, o promotor, né? Ele quer que coloque todos os crimes nela possível e rápido. Ela precisa ser condenada. Com isso, o promotor convoca a Glenn para ajudar nisso, né? Porque ela faz avaliações psicológicas de pessoas, dos vigilantes que eles têm prendido, a usar mais ainda eles, usar como desculpa e parâmetro, pois o Fisk cobre que ela tenta, de uma forma, mexeu nas coisas da Vanessa, né? E diz que ela não teve tanto autocontrole assim, porque para estar no governo dele, para aceitar as coisas que ele faz, tem que ter autocontrole. Ele descobre que ela era um pouco desequilibrada, na verdade. Falando em desequilibrado, temos uma sessão especial aqui com o Daniel, o Report e o Buck, porque a gente viu que no episódio passado o Daniel estava com a Bibi Report lá na casa da mãe dele, comemorar o aniversário, entre aspas. Na verdade, ele estava prestes a entregar a Bibi Report para o Buck. Eles irão se meter em uma briga muito grande. E deixa claro para a Bibi Report que ela deveria estar com medo, porque o Buck que ele entregue ela. Mas que a Bibi Report ela não está se importando com isso, porque na verdade ela não tem noção do que está acontecendo e o que pode acontecer para ela. Porque ela tenta argumentar que o jornal que ela criou, ela fez conta própria, na casa dela, ela gastou recursos, mostrar o desmando do Fisk. Mas agora aquilo já tinha chegado num ponto, mano, que tipo, o argumento dela não se sustenta mais. Ela sente, vendo todo o caos que eles estavam imersos, diz que eles deveriam arrumar um jeito de fugir, e ele diz que tentaria arrumar um jeito, mas na verdade estava passando o endereço de encontro com o Buck. Buck, recebendo essa mensagem, fala até pro Fisk que o Daniel estava se mostrando bastante confiável. Será que é mesmo? E descobre que, na verdade, vai sim para entregar a Bibi Report. Ele confessa para a Bibi Report que ocultou o cadáver junto com o Buck. E ninguém mais deveria saber disso. E ele até tenta, né? Ele tem a intenção de levar ela pro Buck. Ele desiste no meio do caminho, entrega o celular para ela e manda ela fugir, que ele ia dar um jeito, mas ele deixa claro para ela: foge, mas faz valer a pena. Simplesmente, ele chega para o Buck,
sem a Bibi Report e dá uma desculpa muito esfarrapada, dizendo que, sei lá, ela não tá presente, tá no aniversário, não sabe dela. Obviamente que o Buck não vai deixar isso barato, né? Mas vamos para o ponto-chave desse episódio. O julgamento da chega para ser julgada, né? Portas estão ali presentes, a população tá do lado de fora gritando, protestando, e ela vai pro julgamento. Começa aquela sessão naquela tensão total que o Fisk, vendo pela televisão, né, que foi televisionado, indo pro julgamento, ele diz que na verdade ela tá se colocando numa zona de fogo e ela nem sabe disso. Tá sendo atraída para a linha de fogo. Ou seja, você é só o bode expiatório, você é só a puca que a gente tá armando. Claro que a defesa dela é a Kister e o promotor lá do Fisk tá ali presente. O julgamento começa, que o promotor dizendo que ela precisa ser condenada porque ela é uma criminosa, Kister ali argumentando aquela coisa de tribunal e de advogado. Eu achei muito interessante a Kister levantando o questionamento e a reflexão sobre o que é ser vigilante. Vigilante é o último recurso para uma sociedade que está em frangalhos, para uma sociedade que está caindo. Diz que o tribunal tinha um dever ali e de ter uma resposta e de refletir sobre isso. Antes da Kister passar a fala dela, ela diz que queria convidar um amigo advogado dela. E quem? O Matt. Isso foi o que o Matt e a Karen havia combinado anteriormente, lá quando o Matt conseguiu liberar ela ali por alguns minutos para falar com o Matt. E ele vai para lá e todo mundo fica chocado. E o Fisk, então, fica assim, em choque, né? Porque não achou que ele teria essa coragem, mas ele teve. Então a Kister, o Matt começa a interrogar os agentes policiais ali envolvidos, os chefes, os cabeça, força-tarefa do Fisk. Claro que eles são confrontados, eles ficam encurralados. A Kister começa a fazer indagações muito mais fortes, falando sobre a morte. Tigre branco, falando dos crimes, então encurrala eles. Claro que o promotor indaga aquilo e pede que falsas acusações e a juíza ata esse pedido do promotor e suspende a sessão. Isso, quando acaba a sessão ali, o Matt e a Kister, eles são conduzidos por alguns policiais amigos do Cherry, né, claro, estão escoltando eles e lá no estacionamento do tribunal eles são atacados, alvejados pelos policiais do Fisk. Confronto muito grande, muito forte ali, mas eles conseguem se livrar da morte, porém o Matt é atingido na perna, né? Kister foge, os outros policiais são abatidos, né? Na verdade, eles batem contra a parede porque o Matt ataca eles e o Matt simplesmente foge ferido e a gente descobre que ele vai fugir para a igreja. Depois dessa sessão ser suspensa e a juíza remarca para o outro dia, a Glenn vai se encontrar com a Karen para fazer ali a avaliação psicológica, como ela sempre faz, para usar como argumento para acusar. E elas começam a criar um debate. A Karen usar argumentos para se prevalecer contra a Glenn, só que a Glenn não é, né? Ela consegue atacar a Karen também. Eles ficam ali debatendo e nesse confronto de debate uma com a outra, a Karen encurrala a Glenn responde e encurrala a Karen e elas ficam ali debatendo igual o jogo de vôlei. Porém, nesse confronto, a Glenn começa a ter aquele surto psicótico dela por causa do Muse, até parece meio que ali ele segundo plano, né, desfocado, e ela começa a entrar naquela crise de surto e ataca a Karen, e bate na Karen. Nisso, a gente já começa a chegar nos momentos finais do episódio, porque o Matt, como ele foge para a igreja, ele começa a orar, começa a pedir ajuda, ele até roga lá pro santo que ele diz que ser o protetor, ou o santo padroeiro lá das causas impossíveis, São Judas Tadeu, e começa a pedir por ajuda, começa a pedir por providência, né, um milagre, porque ele tá sozinho, eles estão encurralados, a Karen tá presa, ele tá sozinho, quase morre, coisas estão se fechando para eles. Essa oração, né, se sentir desamparado, a gente vê a Jessica chegando na igreja também, né? Ou seja, ela vai estar lá para ajudar eles, como foi o pedido do Cherry, né? Que antes do episódio terminar, a gente vê um detalhe muito importante, que é o que fecha esse episódio. Como o Daniel chegou pro Buck sem a Bibi Report e inventando um monte de desculpa, obviamente que o Buck dá uma surra nele e ainda ameaça ele de morte apontando a arma para ele.
Que depois de apanhar muito, o Daniel confronta ele dizendo, né, até quanto tempo vai durar até que aquela arma também esteja apontada para a cabeça dele. Ou seja, quanto tempo ainda você vai durar até você cair, igual eu tô caindo. O episódio fica trocando entre a oração do Matt e a arma apontada para a cara do Daniel. Só que o episódio termina justamente com a morte do Daniel. Com seus escolhidos por toda a eternidade. Amigos, eu não imaginei que iria chegar a esse ponto, né? Eu tinha uma esperança que talvez ele conseguiria se safar dessa, mas eu também sabia que ele poderia cair. Justamente o Daniel morre e o episódio acaba justamente com a morte dele. Meus amigos, semana que vem o bicho vai pegar. Semana que vem temos muita coisa para ser resolvida, muita coisa para acontecer, né? Vamos ver a resposta do Fisk, a resposta da governadora por ser atacada, como que vai ser o final do julgamento da Karen. São as pessoas que, além da Jessica, que aparecerão para ajudar a equipe do Matt. Se isso vai ter um confronto, né, maior, corpo a corpo, se vai ter mais luta, se vai ter mais tiroteio, a gente vai ficar agora nessa expectativa, porque agora o hype tá aqui sim, meus amigos. O negócio vai ficar estreito na semana que vem, porque esse episódio aqui já preparou a cana do desespero. Agora é só a gente abrir pra ver o bicho pegar, você tá ligado? Então é isso, pessoal. Vamos esperar a semana que vem e eu, claro, aguardo vocês aqui e primeiramente agradeço por você estar acompanhando esse vídeo até aqui e acompanhando todos os meus vídeos anteriores. Então ativa as notificações para vocês estarem comigo neste mesmo canal, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, pra gente falar do último episódio de Demolidor e, óbvio, pra gente depois também falar do especial do Justiceiro, porque com certeza vai estar conectado com a série e com o filme do Homem-Aranha, e é muito importante, tá? A série do Justiceiro vai ser muito importante para nos conectar com Homem-Aranha. Isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus, até semana que vem, a gente vai fechar essa série aqui, essa temporada, com chave de ouro. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí, tamo junto. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!